Boa noite, bem-vindas, bem-vindas. Gente, me contem de onde vocês são, de que cidade vocês estão aqui presente com a gente. Dinamarca, Mauá, Recife, São Paulo, Floripa, São Sebastião. Gente, que rede bonita! Málaga, Espanha. Esse é o lado bom da internet, né? Essa possibilidade aí da gente poder se reunir mesmo, todas juntas aqui. Argentina, de várias partes do mundo. Vocês me conhecem faz tempo? Tem alguém que tá chegando assim, primeira vez? Me acompanham faz tempo? Nunca tinham me visto na vida? Olha, de ontem, gente, primeira vez. Tem gente que tá acabando de me conhecer. Fanizinha faz tempo, né? Yolanda veio no Guardiã dos Ventre, presencial, que legal. Chegando agora. Então tá bom. Que legal. Bom, pra contextualizar um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou a Luísa Hastings. Eu tô nesse caminho de estudo do feminino já há muitos anos. Desde a primeira vez que eu menstruei, que minha mãe me deu um absorvente de pano e explicou para mim um pouquinho sobre esse universo. Eu fui me entregando mesmo para esse caminho conforme os anos foram passando e eu fui vendo a diferença que isso fez na minha vida. Uma coisa assim realmente muito, muito, muito transformadora, que foi olhar para o nosso ventre, para o meu ventre, né, para o meu ciclo menstrual, como um potencial de transformação, de conexão interna e de conexão com quem eu sou do lugar mais íntimo possível, né? Que é esse lugar de dentro de mim. Eu fiz alguns cursos e formações com pessoas referências na área, fiz uma formação em ginecologia natural para embasar todo o estudo mais intangível e sutil e ancestral. Então, para mim é muito importante trabalhar com essas duas bases, com a sutileza e a cultura ancestral de conhecimentos que são passados de geração em geração, e com a ciência, e com as pesquisas, e com as receitas, e com as práticas maravilhosas mesmo que o conhecimento e os avanços científicos nos permitem ter. Então, o meu trabalho hoje, ele é uma fusão das práticas ancestrais e desse respeito a quem veio antes e abriu os caminhos para a gente estar aqui hoje, e os conhecimentos, né, da ciência, da atualidade, que não tanto quanto eu gostaria, mas que já avançaram muito nas pesquisas daquilo que as nossas abuelas já falavam há muitos anos. Hoje está sendo pesquisado, está sendo comprovado. Então, bom, para quem está entrando agora, eu só estou me apresentando um pouquinho. Você pode deixar aqui no chat de onde você é, como você me conheceu, se faz tempo que você me acompanha, que a gente vai se conhecendo um pouquinho mais. E uma grande referência para mim nesse caminho realmente foi a minha mãe, porque graças a ela eu pude ter acesso muito nova a pessoas, a livros, a estudos, a um conhecimento que me permitiu estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês. Então eu sou muito grata a ela e essa atitude que ela pôde ter comigo de realmente, desde muito nova, me ensinar
me inspirou muito a querer que outras mulheres possam também fazer isso. Primeiramente para nós mesmas, mas depois para suas filhas, para suas sobrinhas, para gerações mais novas, porque o mundo está precisando disso. O mundo está precisando de mulheres despertas, de mulheres que relembrem as outras mulheres da nossa potência nesse mundo. É isso. Vamos então começar oficialmente aqui a nossa aula. Então, um breve resumo do que vai acontecer. Eu vou contar para vocês os 4 pilares fundamentais que nesses 10 anos de estudo do feminino eu consegui sintetizar nesses 4 pilares. E vou trazer dentro de cada um dos pilares os conteúdos que formam a base para que eles possam ser absorvidos e aplicados na nossa vida. Antes de entrar nos pilares, eu vou contextualizar um pouquinho da história do nosso feminino e como é que foi esse caminho de onde a gente saiu para onde a gente está chegando hoje. Pode ser que eu não vou responder perguntas do chat agora, porque senão a gente está em mais de 40 pessoas e a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, as dúvidas vocês podem me mandar ou naquele link que eu mandei no nosso grupo, ou no meu WhatsApp, vocês têm meu número lá no grupo, tá? Que a gente responde essas perguntas depois. Vou começar contextualizando um pouquinho, então, da história do nosso feminino. O início. Gente, o início. Se a gente for pensar, tudo começou muitos anos atrás. Mas há mais ou menos 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, a gente tem algumas culturas que foram muito marcantes para a nossa sociedade de hoje. Então, na mitologia grega e na Bíblia, já era dito que a mulher tinha vindo de uma parte do corpo do homem. Então, no caso da Bíblia, Eva, que veio da costela de Adão, e Afrodite. Então, faz muito tempo que a mulher, de alguma maneira, sendo colocada como menos do que o homem, é perpetuado no nosso inconsciente mesmo. Não quer dizer que essas culturas são ruins, de jeito nenhum. Eu amo a Bíblia, eu amo a mitologia, mas o ponto é que esses mitos que vão formando as nossas crenças no inconsciente afetam até hoje o lugar que a mulher tem no mundo. E aí, avançando um pouquinho mais para a atualidade, a gente pode ver uma posse da mulher e uma hipersexualização do corpo feminino. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, de propagandas antigas. A posse e a hipersexualização do corpo da mulher é uma coisa que era realmente cultural e que veio quando as conquistas por terra começaram a acontecer. Então, quando as sociedades matriarcais foram sendo desmanchadas, esse impulso que vinha muito dos homens de conquistar novas terras, de expandir os seus impérios, de impor a sua cultura sobre outro povo, normalmente os homens da terra que estava sendo invadida eram mortos e as mulheres passavam a ser propriedade daquela nova cultura que estava se invadindo sobre aquela terra. E isso foi fazendo com que a mulher, infelizmente, acabasse por se tornar uma posse masculina. E foi uma coisa que foi perpetuada na nossa cultura. Então, mais para frente, a mulher passava a ser uma posse do seu marido, ela deixava de ser uma posse do seu pai para se tornar do seu marido. E, enfim, infelizmente isso foi muito longe. Até hoje a gente ainda vê essa realidade, principalmente nos lugares que são um pouquinho mais do interior, que tem menos avanços, de educação, lugares que têm menos dinheiro, ainda isso é muito real. Aqui eu coloquei algumas datas, que eu já vou entrar nisso aqui com vocês, tá? Mas eu coloquei algumas datas para a gente ter noção dos avanços que a gente foi tendo e como é tão recente,
Então, só em 1889, mulheres puderam frequentar uma universidade. Gente, faz menos de 150 anos, é muito pouco tempo. Direito ao voto, só com a autorização do nosso marido que a gente podia votar há menos de 100 anos atrás. Em 1960, direito a abrir uma conta bancária. Aí só em 1965, a universalização do voto. Em 77, a lei do divórcio. Em 1979, que a mulher pôde jogar futebol. A gente não podia jogar futebol. Em 1988, né, com a Constituição de 88, que a gente pode ter direito à propriedade, a comprar nossa própria casa sem precisar ter um marido ou um homem. Gente, vocês têm noção do quanto isso é recente? Assim, a nossa geração tem um papel muito importante, porque nós somos os sonhos das nossas ancestrais. Gente, olha isso aqui. 1960. Tô falando que a gente pôde abrir uma conta bancária, ter a nossa independência. A minha avó fez o 3º divórcio do Brasil. Tá muito recente. Tá muito recente. Então, todos esses conhecimentos que a gente está trabalhando aqui e que eu vou trazer para vocês são coisas que, na verdade, deveriam ser ensinadas quando a gente estava na escola, mas que não são, porque a gente ainda vem de uma cultura muito patriarcal. 1997 só, que no Congresso as mulheres poderiam usar a roupa que quisessem. A mulher não podia usar calça, se ela quisesse usar uma calça. Gente, eu tô falando de 25 anos atrás, menos de 30 anos atrás. Lei da Maria da Penha, para proteger as mulheres de violência doméstica, só em 2006. Direito à laqueadura, se a mulher não quer ser mãe. Gente, até 2023, até ano passado, ela não podia tomar essa decisão sem uma autorização do marido. Então, essa nossa luta, né, o movimento feminista, ele tem um papel muito importante no que a gente está fazendo aqui hoje. Porque eu não vou falar de feminismo diretamente, mas eu não poderia estar aqui se não fossem essas mulheres que lutaram para a gente ter esses direitos de estar hoje aqui estudando esse tipo de coisa que a gente vai estudar, se empoderando, de dentro para fora. Então, vou falar um pouquinho da pílula anticoncepcional. A pílula surgiu nos anos 60, trazendo essa bandeira da liberdade sexual. A feminista Margaret Sanger pediu para o biólogo Gregory Pincus desenvolver alguma forma para que as mulheres pudessem ter a sua liberdade sexual, né, sem engravidar. E isso foi feito de forma ilegal, tá? Porque era contra os princípios da igreja. E as mulheres que já não tinham nenhum direito, por alguns anos esse estudo foi sendo desenvolvido de forma ilegal, até que em um certo momento as mulheres conseguiram com que a pílula fosse regularizada. Então, na verdade, a pílula surgiu com essa intenção de trazer uma liberdade sexual. Então, eu quis trazer isso da pílula, voltando aqui, porque ela surgiu como um movimento importante de trazer liberdade sexual para as mulheres. Mas essa liberdade sexual, ela foi ilusória. Porque primeiro, de novo, recarregou em cima das mulheres, e somente das mulheres, a responsabilidade de não engravidar. E ao invés da gente tirar a munição, a gente colocou um colete à prova de balas. E a pílula tem consequências para a nossa saúde gigantescas. E eu vou entrar um pouquinho nisso agora. Então, algumas contraindicações da pílula, né? Histórico de câncer de mama, coágulo, hipertensão, fumantes, né? Histórico de doença cardíaca na família, diabetes, enxaqueca, mulheres acima de 35 que fumam tabaco, problemas hepáticos, insuficiência renal, né? E também esses casos pontuais de amamentação. E
Isso são as contraindicações que muitas vezes não são faladas. E eu já vi algumas pessoas terem assim, problemas muito graves com hipertensão e com coágulos, mas assim, seríssimos, por simplesmente falta de informação, por tomar a pílula de forma inocente. E alguns efeitos comuns da pílula, né? Aumento de peso, queda da libido, aumento de pelos, inchaço, dores mamárias, instabilidade emocional, depressão, enxaqueca, náusea, sangramento uterino inesperado. Isso são os efeitos comuns da pílula. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte mais profunda do que acontece, né? Então a pílula, ela atua inibindo o nosso ciclo natural de produção hormonal. Só que esse ciclo natural de produção hormonal, ele é visto até hoje pelos médicos e ele foi visto muito pela sociedade simplesmente como tendo a função reprodutiva. Então, talvez vocês já tenham ouvido, por exemplo, não sei se vocês já ouviram alguma dessas histórias ou até já vivenciaram isso, mas uma mulher que não quer mais ter filhos e que está tendo alguma questão com seu útero, do médico fala, se você não quer mais ter filho, tira o útero. Para que você vai ficar com o útero se você não quer ter filho? Tira o útero. Então, nosso útero, todo o nosso sistema reprodutivo, ele foi visto simplesmente como a função de gerar novos seres. Mas ele é muito mais profundo que isso. Muito mais profundo que isso. Então, quando a gente toma pílula, a gente acaba por inibir a produção natural de hormônios no nosso corpo. E essa produção de hormônios, ela é responsável por exemplo, serotonina. Gente, serotonina, ela é o hormônio da felicidade. É o que tem nos remédios antidepressivos. Então, quando a gente toma pílula, a gente bloqueia a produção natural do nosso cérebro. Então, sim, a gente fica meio, assim, mortas por dentro. Porque os nossos ciclos, eles são, assim, riquíssimos. Eu vou contar mais sobre isso quando a gente entrar nos 4 pilares. Mas eu já queria afirmar um pouquinho essa importância da gente ciclar e que vai muito além do que uma escolha entre quero engravidar ou não quero engravidar. Nos 4 pilares fundamentais da conexão feminina. Esse trabalho que eu levei assim muitos meses para desenvolver e não foi fácil sintetizar 10 anos de estudo e tantos conhecimentos e tanta informação fundamental que eu considero realmente essencial para a saúde feminina em 4 pilares. Então, para mim isso tá assim uma preciosidade mesmo. E eu tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque foi uma coisa que me ajudou muito as pessoas que também fizeram atendimentos individuais comigo, acompanhamentos terapêuticos, e eu sei que pode ajudar muito cada uma de vocês aqui também. Então, o primeiro pilar, qual que é o primeiro pilar? Por onde tudo começa, gente? Por onde tudo começa? Alguém tem um palpite? Pela mente, um bom palpite. Realmente, a nossa mente, o nosso corpo, né? Ele é o início de tudo. E é por aí. O primeiro pilar, ele é a purificação, a desintoxicação. Porque se a gente não abrir espaço para a renovação, não tem como a renovação chegar. Pensa que eu tenho assim a melhor semente para te dar. A semente do melhor fruto, da terra mais rica. E eu falo, toma aqui essa semente para você plantar, mas o seu chão é de concreto. Não interessa que é a melhor semente do mundo. Ela não vai vingar se a terra não estiver boa. Então tudo começa com a purificação, com a desintoxicação do nosso organismo. E quando eu falo do nosso organismo, eu estou falando da desintoxicação física do nosso corpo, porque não vamos nos iludir, todas nós temos toxinas acumuladas. A gente se alimenta de comidas com agrotóxico, por mais que a gente busque se alimentar com
alimentos orgânicos, menos industrializados. Ainda assim, as terras de hoje não são mais as terras que a gente tinha 1000 anos atrás. O ar, a água é carregada de metal pesado. Então, fora as questões de alimentação realmente, de você comer comidas, né, ultra industrializadas, ultra processadas, muito açúcar, muito farinha na nossa alimentação. Então, assim, a gente tem muita toxina acumulada no nosso corpo. E para isso, não tem jeito. Precisa entrar com tratamentos, com planos terapêuticos que purifiquem o nosso organismo. Então, é pela alimentação, é pelos chás, é pelas tinturas. A gente tem algumas formas, certo? De cuidar da nossa saúde física e de fazer essa purificação física. Mas para isso a gente precisa ter essa consciência. E também o lado mental. O lado mental é muito importante, porque a gente não se alimenta só do que a gente come. A gente se alimenta de todas as influências que a gente tem na nossa vida. Então a gente se alimenta das pessoas que a gente convive, daquilo que a gente assiste, da música que a gente ouve, dos lugares que a gente frequenta, das palavras que a gente fala. Ficar falando mal das pessoas, fofocas, ou mesmo ficar ouvindo pessoas falando mal de pessoas, gente, isso intoxica o nosso organismo. Então, para a gente começar essa conversa aqui dos 4 pilares fundamentais, a gente precisa reconhecer que a gente precisa passar por um processo de purificação. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Algumas pessoas vão estar mais intoxicadas no corpo, algumas vão estar mais no emocional, algumas vão estar mais na mente. Mas o corpo é a nossa primeira casa. Se o nosso corpo não está bem, nada na nossa vida fica bem. O nosso corpo é o nosso veículo para qualquer coisa que a gente quer fazer aqui nessa terra, gente. Qualquer coisa. Sem seu corpo bom, você não vai. Então, se dentro não está bem, não tem fora que fique, é o princípio de todo o meu trabalho. De todo o meu trabalho. Se o nosso corpo não está bem, se o nosso ventre não está bem, se o nosso emocional não está bem, porque também é dentro, não tem fora que fique. Você pode até enganar algumas pessoas. Apesar de que energia não tem maquiagem para energia. Mas você pode até se maquiar por fora, colocar uma roupa que você se sinta bem, colocar um sorriso meio falso no rosto e ir pra luta, porque não tá fácil, eu sei que a gente tá tendo que correr atrás. Mas é uma ilusão, às vezes, esse looping que a mulher entra, não sei se vocês se identifiquem, podem me contar. Mas esse looping de sempre precisar dar conta das tarefas externas, seja da casa, seja do trabalho, seja da família. E falar, ai não, depois eu cuido de mim, depois eu olho pra mim, porque tudo aqui tá pedindo minha atenção, tá pedindo minha energia, e eu preciso dar, porque a natureza feminina, ela é doadora. Ela dá a vida, ela amamenta. Mesmo se você tem filho ou não tem filho, ou nasceu com útero ou não nasceu com útero, né? Mas a natureza feminina por trás, ela doa. E às vezes é muito comum que a gente se perca nessa doação e esqueça de olhar para nós. E se a gente não tá bem, não tem como a gente doar. Igual aquele aviso que tem no avião, que se acontecer alguma coisa de errado, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você, depois você coloca na criança, depois você coloca nas outras pessoas, porque se você não estiver bem, você não vai ter como cuidar dos outros. Se você não estiver bem, você não vai ter o que doar para o mundo. Você vai só esgotando uma bateriazinha ali que não recarrega, ao invés de estar sempre cultivando a sua energia para você sempre ter para dar. Então, primeiro cuidado é com o nosso corpo. Tudo que a gente vive gera uma nutrição positiva ou negativa, que eu estava falando, e cabe a nós realmente avaliar o que é que está nutrindo positivamente, o que é que está intoxicando a gente e colocar limites, e saber discernir o que é bom e o que é ruim.
E o segundo pilar, desenvolvimento da mulher fértil e sua sabedoria feminina cíclica. Uma vez que a gente passou por esse processo de purificação do nosso corpo, que a gente reviu a nossa alimentação, que a gente fez uma rotina de desintoxicação, que a gente cultivou bons relacionamentos, que a gente prestou atenção nas conversas que a gente vai ter, nas pessoas que a gente vai conviver. Uma vez que isso está feito, a gente está pronta para vir para o segundo pilar, que é ciclar. Porque a natureza feminina, ela é tão maravilhosa que assim, a gente ganhou de presente um útero que sem a gente pensar, já tem toda uma inteligência de saber gerar uma vida. Imagina se a gente tivesse que pensar, nossa, agora eu vou fazer o bracinho, agora eu vou fazer a cabecinha, agora eu vou fazer as veias. Não. Já sabe tudo. Então a gente já veio com um órgão que tem essa inteligência e que nos ensina a viver as nossas fases internas. Então eu vou mostrar para vocês algumas mandalas, algumas rodas que ajudam a ter essa visualização de consciência do nosso ciclo, tá? Tá fazendo sentido até aqui? Como é que vocês estão recebendo? Faz sentido com a forma que vocês sentem, que vocês percebem a vida? Para falar de ciclar, eu preciso falar da base do nosso ciclo, que é o nosso sangue. Nosso sangue menstrual, ele é a manifestação da vida, da dádiva de gerar uma vida. E a gente está num momento assim, realmente de ressacralizar o nosso lugar no mundo e ressacralizar os nossos ciclos. Porque a gente acabou sendo ensinada a só valorizar os nossos verões. Então, a gente só tem valor quando a gente está bem, quando a gente quer socializar, quando a gente está se sentindo bonita, quando a gente está se sentindo aceita, uma necessidade de ser aceita, de aprovação. E a gente deu uma abandonada nos nossos outonos, nos nossos invernos internos. Quando você quer estar sozinha, quando você está sem energia para trabalhar, quando você não está criativa, quando você está cansada, quando você não quer fazer nada, é uma culpa em descansar, é uma autocobrança excessiva. E isso vem muito da era industrial, porque as revoluções industriais, elas fizeram com que o ser humano precisasse se adaptar à realidade das máquinas, ao invés de fazer com que as máquinas servissem à realidade dos seres humanos, principalmente das mulheres, porque os homens, eles são menos cíclicos que as mulheres. Nosso ciclo é visceral, é mensal. Os homens são mais parecidos com o sol. As mulheres são mais parecidas com a lua. Cada dia a gente está de um jeito e tem um padrão e tem uma beleza maravilhosa, uma sabedoria profunda nisso. Mas não é tão simples. Realmente precisa de um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de carinho e de compreensão também dos nossos invernos internos. Então, já entrando nisso, eu vou mostrar aqui para vocês a primeira roda medicinal que eu entrei em contato, que veio de um trabalho assim do meu padrinho e da minha madrinha maravilhosos, Fanny e Léo. E essa roda aqui, ela inspira muito o meu trabalho, inspira muito o que a gente vai fazer no despertar do ventre, né? Na jornada mesmo, que é para as mulheres que querem se aprofundar nesses conhecimentos, vivenciar cada um desses pilares. Essa roda, ela é uma guia por que é que a gente faz. Porque aqui a gente tem o ciclo menstrual, aqui a gente tem o ciclo sazonal, aqui a gente tem as direções, aqui a gente tem as luas, aqui a gente tem os caminhos que acontecem em cada um desses momentos. Então, se você olhar assim brevemente, né, a gente já consegue aqui ver 4 faces bem claras do ciclo feminino.
Eu vou começar falando aqui do momento do inverno. O momento do inverno, se a gente for olhar na natureza, ele é um momento que a natureza está recolhida. Ele é como se fosse ali a fase da nossa ciclo menstrual. Nossa energia está voltada para dentro. A gente não está com muito para dar. E tá tudo bem. A natureza passa por isso. Eu vou falar bem rapidinho aqui, tá? Porque tem bastante coisa ainda pra gente ver. Depois do inverno chega a primavera. A primavera já tem aqui o arquétipo, né? Do início do desenvolvimento de uma nova fase. Então é quando a natureza já está voltando a se preparar externamente para doar, né? No outono a gente tem a morte, no inverno a introspecção profunda, a semente dentro da terra ali, começando a se mexer dentro da terra. Aqui na primavera a gente tem o broto começando a florescer. Agora, nesse momento, a gente está vivendo o momento da germinação, que seria como se fosse a lua ali entre o inverno, o fim do inverno e a entrada da primavera, que é quando a sementinha começa a germinar. Então seria como se fosse ali a fase que a gente está entre a nossa pré-ovulação e a nossa menstruação e o fim da nossa menstruação. É a fase que a gente está agora, assim, na natureza. Esses ciclos que a gente vive em um ano na natureza, a gente vive em um mês no nosso corpo. E dependendo de como a gente ritualiza, a gente pode viver até em um espaço menor de tempo ou maior de tempo. A gente consegue viver isso tudo em um mês, a gente consegue em 3 meses, a gente consegue em um ano, a gente consegue em uma vida, né, do nascimento à morte. Então, essa roda medicinal é muito profunda e tem muito material aqui pra gente estudar. Essa mandala aqui, ela é inspirada na roda, mas ela já traz bem as características do ciclo feminino de uma forma bem clara, né? Então, eu mandei no nosso grupo sobre a relação da lua com o ciclo menstrual e quantas pessoas já tinham essa prática de fazer esse estudo e quantas não. E eu vi que muitas ainda não têm essa prática ou estão começando. Então aqui a gente tem a lua nova e a lua negra, que é essa bolinha preta que está em cima, e o período de infertilidade que está vermelho é o nosso período menstrual. Então, é como se nessa fase de lua nova, que é ali a fase do outono para o inverno, fosse o momento mais sincrônico dentro do ciclo da natureza e do que a gente pode observar na natureza de uma mulher menstruar. Entre a menstruação e a ovulação, entre a lua nova e a lua cheia, a gente tem alguns caminhos, né? Da infertilidade para o silêncio, que é quando o corpo está se preparando para entrar na sua fase pré-ovulatória. A gente costuma ter uns dias que, se você reparar no seu corpo, você vai ficar com quase sem muco, né? Muco é como se fosse o corrimento da nossa vagina, né? É que corrimento a gente só usa para quando realmente tem algum desequilíbrio. O muco é o que é natural, como se fosse a saliva da nossa vagina. Então a gente fica com um muco bem seco e aí entra na nossa fase, né, pré-fértil e fértil, onde o nosso muco começa a se alterar, ele começa a ficar mais líquido até ele ficar mais mais elástico. E o grande barato é a gente pegar essa roda e encaixar na roda da Terra. Por quê? Porque nem sempre você vai menstruar na lua nova e ovular na lua cheia. E fazer esse estudo de menstruei no 3º dia da lua minguante. Como eu estou me sentindo? Que sonho eu tive? Que insight me veio?
Que ideias me vieram? Como eu tô no meu relacionamento? Como eu tô com os meus sonhos de vida? Como tá a minha energia pro mundo? O que é que eu tô buscando realizar? Que lugar eu me encontro comigo mesma? Conforme você vai fazendo esse estudo, ele é um estudo que leva um tempo para você ter material de estudo, porque cada mês você vai coletar um material de cada fase. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo isso, aí você vai poder pegar um caderno seu antigo e falar: nossa, acordei com um sonho muito forte que eu tinha que, vamos supor, fazer um grupo de mulheres. Deixa eu ver o que eu estava sentindo, o que estava acontecendo na minha vida nessa mesma fase há 2 anos atrás. Nossa, olha isso! Gente, bem nesse dia eu estava ovulando, viajando, estava num lugar lindo e estava sentindo que as portas estavam muito abertas para mim. Então a gente começa a relacionar e começa a aprender a conversar com essas energias intangíveis que permeiam também a nossa existência, que permeiam também o nosso mundo. Então esse estudo, ele é um estudo que leva tempo para fazer, mas que vale muito a pena, porque você vai ficar assim com o seu oráculo personalizado para você. Não é o que alguém te disse, é o que o seu próprio corpo te mostrou, é o que a natureza te revelou. Então aprender a conversar com a linguagem da terra, com a linguagem da natureza. E aí tem essa outra mandala aqui, que eu também gosto muito, porque normalmente a gente trabalha com 4 fases principais, mas depois de algum tempo de pesquisa, fez muito sentido para mim incluir a lua negra e separar a lua nova da lua negra. Eu não vou entrar muito nisso agora, mas eu quero deixar essa reflexão, né? Desse lugar realmente do profundo silêncio, da caverna interna mais íntima possível que você tem dentro de você. Por que às vezes a gente nega esse lugar? 3º pilar: ganhando autonomia no seu autocuidado íntimo. Gente, esse pilar é muito importante, porque se você não tem autonomia no seu cuidado, você vai sempre depender do que alguém tem para te dizer sobre você, sobre o seu corpo. Você vai depender de uma ginecologista, você vai depender de um familiar, você vai depender de alguém. E eu não estou falando, repito isso, já falei isso antes, que não é para você ter um médico, não é para você ter uma ginecologista, não é para você, de jeito nenhum. Tem profissionais maravilhosos para acompanhar a gente. O que eu estou trazendo aqui é que não é para você confiar cegamente, porque você não é mais criança e você tem plenas condições de desenvolver autonomia sobre o seu corpo. Você tem plenas condições de conhecer um pouco sobre as ervas, de conhecer um pouco sobre as práticas de autocuidado íntimo, de conhecer o que te faz bem e o que não te faz, de saber se cuidar no momento de desequilíbrio da sua flora, no momento que você tiver alguma questão ali que te incomode, sabe? É normal, às vezes, acontecer algum desequilíbrio íntimo. Não sempre, mas às vezes é normal. E se você já está com algum agravante, né? Algum desequilíbrio médico diagnosticado, como uma endometriose, um mioma, uma candidíase de repetição, uma infecção urinária, uma doença sexualmente transmissível, né? Tem formas, eu te garanto que tem formas de você se cuidar de forma natural, sem precisar se sobrecarregar de remédios de farmácia. E essa forma não é a pílula anticoncepcional. Porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas que vão no ginecologista com queixas das mais diversas e a receita é sempre toma anticoncepcional. Gente, anticoncepcional não trata nenhuma doença. Anticoncepcional hormonal é um método contraceptivo, tá? Se você pegar e ler para que serve, ler a bula, você vai ver. É um método contraceptivo. Não tá lá cura endometriose, cura mioma, não tá lá, porque ele não cura. O que ele faz é mascarar os sintomas. Então,
Você pode acabar tomando esse remédio, dessa pílula, e realmente parar de ter uma cólica absurda, por exemplo. Mas você não está olhando para a raiz do que está acontecendo com você. E o que eu quero ensinar para vocês, dentro da mentoria do Despertar do Ventre, e um pouquinho hoje do que der, é que você tem plenas condições e capacidades de cuidar de você de forma natural, de reverter esses quadros. E realmente, só em casos muito extremos que você vai depender de uma cirurgia ou de um outro caminho. Mas a ginecologia natural e os conhecimentos que a gente tem, muito antigos, de cura do nosso útero, eles funcionam. E você pode aprender eles. E parar de depender de alguém para sua saúde íntima. E para as mães e educadoras e mulheres que trabalham com mulheres, isso é muito importante. Porque isso vai fazer muita diferença na vida das suas filhas, das pessoas que passam com você, né? Você saber ensiná-las a se cuidar, a se observar, ensiná-las a ter essa autoobservação, a cuidar do seu ciclo, a enxergar o ciclo menstrual e os ciclos femininos não como algo a se temer, algo que só vai trazer sofrimentos e dificuldades, mas como algo que, na verdade, tem um poder profundo de nos guiar, de fortalecer quem a gente é, de fortalecer a nossa essência, a nossa voz no mundo. Então aqui eu coloquei algumas plantas queridinhas, tá? Para as mulheres. Camomila maravilhosa, uma calmante, bactericida, fungicida, anti-inflamatória, cicatrizante, relaxante, digestiva, alivia vários tipos de desequilíbrios com a nossa menstruação. E ela acalma os nossos tecidos vaginais também, por exemplo, no caso de vaporização uterina, banho de assento, óvulos vaginais. Ela é maravilhosa. Eu coloquei aqui uma flor, uma raiz e uma folha, tá? Então, o gengibre, ele é um super aliado, porque ele cuida da nossa imunidade, ele cuida do nosso metabolismo. O nosso metabolismo é essencial para a gente conseguir praticar o primeiro pilar, que é a purificação, a desintoxicação. A gente precisa estar com um metabolismo forte para dar condições para o nosso corpo de digerir as toxinas acumuladas. Para digerir as toxinas acumuladas, a gente precisa fazer uma alimentação leve e nos nutrir desse tipo de, por exemplo, chá de gengibre, que é um super aliado no caso de realmente cuidar do nosso metabolismo, é anti-inflamatório, alivia a cólica, reduz o nível de açúcar no sangue. E a artemisia, que é uma das plantas que eu mais amo na vida. Artemisia, maravilhosa. Gente, a artemisia, entre tudo isso que está escrito aqui, né? O que eu acho mais impressionante dela é a inteligência dela de equilibrar e regular os nossos hormônios. Gente, isso é muito especial. Ela tem essa inteligência de diminuir se a gente está com o estrógeno, a progesterona em excesso e aumentar se a gente está com eles em queda. É uma planta inteligente. Não é demais isso? Eu fico fascinada com essas riquezas que a natureza tem para nos dar. Vocês já utilizaram algumas dessas plantas? Já tiveram alguma dessas experiências? Podem me contar aqui que eu vou lendo. Então, eu escolhi falar de endometriose, porque foi o que eu mais vi que as pessoas marcaram ali no nosso chat. Vou falar de forma breve aqui, mas a endometriose ela é uma doença inflamatória. É comum que mulheres com endometriose tenham um histórico de sentir raiva, tristeza, angústia, solidão. E o tratamento da endometriose, ele precisa ser multifatorial, certo? O que isso significa? Que não é só uma coisa que vai resolver a endometriose. A gente precisa cuidar do emocional, do físico, do energético. E do físico em algumas camadas diferentes. Então,
utilizar ervas e alimentos anti-inflamatórios, evitar alimentos ricos em fitoestrogênios, né, como linhaça, soja, ameixas. E para prevenir a dor com as cólicas, tem que começar a cuidar uma semana antes. Realmente, uma semana antes, entrar numa dieta anti-inflamatória rigorosa. Porque isso não vai só diminuir ou prevenir que as dores com as cólicas venham, mas também vai reduzindo a inflamação do endométrio. Então, o chá amarelo, maravilhoso! Chá de chá amarelo com gengibre para quem tem endometriose. Fazer massagem no ventre com óleo de rícino. Tem que limpar o fígado, tem que fazer exercício físico. Tem que realmente entrar num plano terapêutico, porque, assim, o caminho natural, às vezes ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele vai resolver o seu problema. Alguns casos são cirúrgicos, sim. Mas se você voltar para a mesma vida e para os mesmos hábitos que você tem depois de fazer uma cirurgia, pode ser que a endometriose surja de novo. Então, tanto a endometriose quanto outras doenças ginecológicas, elas pedem um olhar diferente. Elas são formas do nosso corpo se comunicar com a gente. Formas do nosso corpo nos dizer, olha para mim. E aí exigem terapia, exige uma investigação emocional, que não é uma coisa que a gente faz em uma hora, e exige um cuidado físico, realmente, de uma mudança de hábitos, certo? E o quarto pilar. O quarto pilar é a autoridade interior. Por quê? Porque tudo começa dentro de nós. E se a gente não está bem dentro, a gente não vai ficar bem fora, como eu já falei aqui uma vez. Mas é muito importante que isso fique claro. Então, o quarto pilar, ele é sobre integrar e fortalecer a sua autoridade interior. O que é autoridade interior, afinal, Luísa? Não é tão simples, né? Gente, autoridade interior. O que é autoridade interior para você? É a autoridade que vem do próprio ser. É a essência. É a vibração da sua alma. O que mais? Deixa eu ver aqui. Autoridade interna é isso, é o que a gente é, o que a gente sempre será. É se desfazer das máscaras e encontrar com a nossa essência. Fortalecer a nossa essência. Desenvolver propriedade sobre quem a gente é. É autoconhecimento, né? Tem muito a ver com autoconhecimento. Saber o que te faz bem, saber o que não te faz, saber dizer não. Mas tem muito a ver também com desfazer de tudo aquilo que você acha que você é para ficar só a sua essência mais pura. Então, nesse processo aqui de desenvolvimento da nossa autoridade interior, é preciso que os 3 primeiros pilares eles estejam integrados para a gente ter espaço para poder entrar aqui. Porque se você está com o corpo intoxicado, seu ciclo bagunçado, seu corpo doente, não tem como você conseguir esse lugar assim verdadeiro de autoconhecimento. Então agora, quero convidar você para ficar numa posição confortável com seus... Veja se você quer mudar de posição, se você quer se sentar num lugar diferente, se você está com a coluna ereta. Busca sentar nos seus isquios, veja se tem alguma parte do seu corpo que quer se movimentar. Esticar um pouquinho, soltar um pouquinho. Veja como é que você está se sentindo. Para a gente poder aqui se conectar um pouquinho com o nosso interior. Então, quero convidar você para colocar as mãos no seu ventre. Respira fundo.
Observa que pensamentos passam pela sua mente. E deixa com que esses pensamentos passem. Mas não nutra nenhuma conversa interna. Só observa. Ao inspirar, sente o ar indo na direção do seu útero. E observa o que você está sentindo. O que seu ventre está te trazendo? Que emoções tão vivas dentro de você agora? E agradece. Agradece por esse órgão que te permitiu nascer a partir da sua mãe. Agradece por poder estar aqui agora, se conectando com o que realmente tem o potencial de trazer um alinhamento profundo com a sua essência feminina. Por esse ventre que já te acompanhou em tantas situações, nos bons e nos maus momentos. Agradece. E dentro dessa força, eu quero convidar vocês para cantar um verso bem simples, honrando as nossas mães. Aqui eu falo de mãe terrena, falo daquela que te pariu. Aqui eu falo da mãe que existe dentro de você. Aqui eu falo se você realmente já deu à luz a um ser humano e você é mãe, essa força viva que existe. Então é assim. Mãe, eu te sinto, mãe. Canta comigo. Mãe, eu te sinto, mãe. Mãe, te recebo, mãe. Mãe, te recebo, mãe. De novo. Mãe, te recebo, mãe. Amo. Mãe, eu te amo, mãe. Mãe, eu te honro, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. Mãe, te recebo, mãe. Honro. Mãe, eu te honro, mãe. Amo. Mãe, eu te amo, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. Recebo. Mãe, te recebo, mãe. Amo. Mãe, eu te amo, mãe. Honro. Mãe, eu te honro, mãe. Por ser um portal da luz. Ser um portal da luz. Portal do amor. Ser um portal do amor. Força. Força, fé, coragem, mãe. Mãe, eu te sinto, mãe. É muito importante a gente honrar a mãe.
gente concretizar uma cura com o feminino, não tem como não passar pelo portal da mãe. O portal da mãe é fundamental para você estar bem nessa vida. Então agora, ainda com as mãos no seu útero, você vai inspirar esse sentimento de gratidão e inspirar também a confiança em você mesma, na sua capacidade de se curar, de ser mãe de si, se cuidar, de ter autonomia sobre o seu corpo, sobre o seu ser, de desenvolver a sua autoridade interna, de saber quando se purificar, de saber valorizar os seus ciclos. Honrando onde tudo começa, que é aqui no seu ventre. Ao expirar, você pode soltar com um som assim, tipo para relaxar, trazer essa paz, soltar as tensões. E falar para o seu próprio ventre que você está pronta para dar um passo na direção desse que sempre te acompanha. Você está pronta para dar um passo na direção do seu ventre? Você está pronta para honrar os seus ciclos? Você está pronta para dedicar um pouquinho de tempo para cuidar do seu feminino? Eu digo que você está pronta, porque se você está aqui comigo até agora, nessa aula, nesse dia, é porque você está realmente disposta e com vontade de dar um passo na direção do seu ventre. E um passo que você dá na direção do seu ventre dá 10 passos na sua direção. Porque o nosso ventre ele não exige muito da gente. Mas ele exige presença, ele exige carinho, ele exige um pouquinho de constância. E à medida que você começa a regar e a nutrir essa relação com o seu corpo, isso vai voltando para você. Isso vai te ajudar na sua missão de vida, isso vai te ajudar no seu trabalho, nos seus relacionamentos amorosos, na sua relação espiritual. Porque a mulher, ela não precisava de um intermediário entre ela e Deus. É profundo isso. Essa é uma das chaves mais valiosas do 4º pilar da autoridade interior. A partir do momento que você passa a cultivar essa relação de proximidade com o seu ciclo menstrual, de honrar o seu sangue, de se cuidar nesse período, de parar de jogar seu sangue no lixo, aí você começa a entrar num outro degrau da mulher. Você vai saindo do lado menina, do sentido infantil, e você vai entrando no lugar da mulher adulta, madura, que sabe cuidar do seu próprio corpo, que sabe a potência que mora dentro de si e que não precisa de um intermediário entre ela e o divino. Porque quando a gente aprende a silenciar e com todas essas práticas dos 3 pilares sendo feitas, um corpo e a mente se purificando, com os ciclos e a atenção e a presença nos ciclos acontecendo, com a autonomia no seu autocuidado físico e emocional, chegar nesse ponto de desenvolver essa sua autoridade interna, é uma riqueza espiritual, energética que vai se abrindo no seu campo, que é até difícil de explicar, mas que acontece para todas as mulheres que eu já vi que foram buscar. Todas as mulheres que escolhem, porque é uma escolha que você tem que tomar, mudar a sua relação com o seu corpo e sair do lugar da indiferença, da apenas existência, da neutralidade, para o lugar de tá bom, deixa eu ver o que tem aqui para mim, deixa eu entrar em contato com esse lugar profundo do meu ser, deixa eu tomar essas rédeas na minha mão
Aí essa autoridade interna, ela floresce. Você não precisa nem forçar. Ela vai acontecendo de dentro de você. Porque lembra do princípio de tudo que a gente está fazendo aqui, que é tudo de dentro para fora? Todos esses pilares, eles são para abrir essa porta, criar esse espaço para que esse de dentro para fora aconteça. Esse florescimento aconteça. Então, o quarto pilar é isso, é sobre autoconhecimento, sobre saber colocar os seus limites, sobre se conectar com o seu puro intento, com a pura intenção de dentro de você, de se conhecer, com a sua pura intenção de ajudar a sua filha, de ajudar os menores, de abrir os caminhos para quem não sabe, de inspirar as mulheres ao seu redor, com a dedicação ao seu ciclo menstrual, a ciclar, a se libertar dos hormônios que fazem com que você não cicle, porque quando a gente toma hormônio a gente não tem ciclo, né? De se autocuidar, aí vem esse lugar sutil, né, da espiritualidade. Então, meus amores, esses são os 4 pilares. Essa é a minha metodologia. É assim que eu gosto de trabalhar. E todas as mulheres que passam comigo, seja nos atendimentos individuais, seja nos retiros presenciais, nas vivências, seja nos grupos online, é com essa abordagem que eu gosto de trabalhar. E para quem realmente quer aprender a fazer isso na sua vida, sim, para quem realmente sentiu ressonância, para quem fez sentido esse caminho, para quem quer se aprofundar nisso, a gente tem o próximo passo. Aí eu peço até licença aqui para compartilhar com vocês que esse próximo passo, ele é o despertar do ventre. O despertar do ventre é a minha mentoria. E por que é mentoria e não é curso, gente? Porque eu quero estar muito perto de cada uma. Eu quero... Tanto que não é todo mundo que vai entrar. É um grupo pequeno. Porque essa turma do despertar do ventre, ela é para mulheres que querem realmente estar comprometidas com essa transformação, com esse caminho. Não é difícil. Não é difícil, é fácil. Mas tem que querer. Porque é um caminho de vida, sabe? Não é uma coisa assim que de um dia para o outro vai mudar. Isso tudo que eu vou te ensinar é uma coisa que que não tem como desver, sabe? Assim, vai com você pro resto da sua vida. E você vai inspirar outras mulheres. Porque a gente está num momento da humanidade que a gente está precisando de mulheres que tenham esses conhecimentos para passar para frente. Inclusive, se você é uma mulher que já é terapeuta e já trabalha com mulheres e quer se aprofundar mais, quer aprender a aplicar essa metodologia, eu tenho um trabalho para você específico. Mas primeiro é importante que você vivencie para você poder passar isso adiante. Porque tudo é de dentro para fora. Esse é meu lema. Primeiro a gente precisa vivenciar, sentir isso na nossa pele, ver isso reverberando na nossa vida, ver isso reverberando na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento amoroso, na sua relação com o seu útero. Você vai se tornar tão íntima do seu útero, vai ser seu melhor amigo. Gente, era para eu menstruar hoje. Eu não menstruei hoje porque eu precisava dar conta de dar essa aula com firmeza, de cuidar de toda a parte estrutural, física, que é muito exigente para fazer uma transmissão assim. Então, eu simplesmente fechei os olhos no dia que eu marquei a data, quis marcar no 3º dia da lua nova. Pronto, me sincronizei aqui, conversei com o meu ventre, falou, beleza, vou atrasar um pouquinho a sua menstruação para você conseguir fazer no 3º dia da lua nova, porque é um dia de poder para mim, o 3º dia da lua nova. E assim, eu faço isso direto. Se eu vou ter uma viagem, eu preciso que a minha menstruação adiante, 4 dias ela adianta. Se eu marco de fazer uma cerimônia de rito de menarca, por exemplo, aconteceu a última vez que eu fui fazer uma cerimônia de rito de menarca,
eu pedi assim para eu estar bem conectada com essa força de poder ritualizar uma menarca. E aí a minha menstruação, ela veio no meio do ritual, bem na hora que eu estava fazendo a bênção na menina. Então, quando a gente se doa, porque eu só tô podendo fazer isso aqui, falar isso tudo pra vocês, porque eu realmente, assim, me doei, tipo, eu me alinhei com a pura intenção do meu ser de aprender, de ser uma aprendiz, de grudar nas pessoas que podiam me ensinar e de todo mês, todo dia, toda semana, por anos, escrevendo o que é que eu sentia em cada fase, em que lua eu estava menstruando. Porque tem uma coisa também dessa de lua que é como se fosse sonhos. Sabe o sonho que se você não anota na hora depois você esquece? O estudo desse universo ele é um pouco assim também. Você precisa escrever na hora, estar presente em cada fase do seu ciclo. Depois as frequências mudam e aquilo foge. Então eu fiquei muitos anos fazendo isso, assim mesmo, tipo, pelo menos desde 2016, para poder estar falando para vocês, assim, que eu posso te ajudar e que eu tenho um método que funciona e que realmente, assim, pelo menos toda a sua vida fértil daqui para frente vai transformar. Se uma mulher menstrua por uma média de 35 anos. Eu não vou falar da menopausa, porque eu não entrei na menopausa ainda. Mas as mulheres que já entraram, que já me falaram que tiveram acesso a esses conhecimentos, me falaram que depois fica tudo muito diferente também quando você entra na menopausa. Então, assim, eu vou falar do que eu sei. No mínimo, esses 30 anos que você tem de vida fértil, menstrual, isso vai se transformar. Então, vocês me dão licença aqui para mostrar para vocês um pouquinho mais de como é que vai ser essa mentoria? Para quem sentir? Só para quem sentir mesmo, tá? É um trabalho que eu sei que precisa sentir um chamado mesmo no coração. Precisa querer mesmo, assim, entrar, porque é um caminho sem volta e são muitos tesouros que a gente recebe. Isso eu posso garantir. Então, bom, a mentoria é o despertar do ventre, porque é exatamente isso que ela faz. O programa completo, eu vou mandar tudo escritinho para vocês. São 6 aulas, que é um caminho por esses 4 pilares, onde cada um dos pilares você vai ter tudo de mais importante sobre desintoxicação e purificação, sobre ciclos, se alinhar com o seu ciclo. Vou ensinar tudo daquelas mandalas que eu mostrei, vou enviar para vocês, vou acompanhar vocês aplicando, vou responder qualquer dúvida que tiver no caminho. Sobre autonomia íntima, então a gente vai estudar as principais plantas da ginecologia natural, todos os desequilíbrios que tiverem com as mulheres que vão estar nesse grupo, a gente vai olhar para isso individualmente. Eu vou ensinar como é que cada um deles é tratado dentro da ginecologia natural. Então você vai aprender não só o seu, mas também o das outras mulheres, o que vai enriquecer o seu caminho de vida. Vai enriquecer se você por acaso tiver, ou se você quiser, porventura, ajudar outras pessoas, outras mulheres, né? E aí o caminho da autoridade interna, onde eu quero trazer um pouco da música medicina, ensinar alguns cantos. Existem os cantos para a gente fazer quando a gente está menstruada, o canto para a gente fazer quando a gente vai entregar o nosso sangue para a terra, as músicas que chamam cada uma das frequências que trabalha cada fase do nosso ciclo, cada fase da lua. Então isso tudo eu vou ensinar para vocês. E é uma coisa que não tem na internet. Até porque para mim, alguns desses cantos assim que vieram para mim em momentos muito profundos da minha caminhada, por ter muito respeito a essa força que veio, eu não passava para ninguém assim isso. Aí até que um momento que eu estava num momento assim bem profundo comigo mesma e pedindo guiança e força, veio bem claro assim para mim que eu precisava
passar isso adiante, porque era uma coisa que era para ajudar outras pessoas também e que eu não podia ser egoísta e guardar só para mim, porque são coisas que realmente vão agregar. Então, vai ter esse programa completo, vai ter o rito de passagem de primavera, porque a gente está num momento agora que a gente acabou de, como eu contei para vocês, de estar passando pela germinação. Então, a gente vai entrar na primavera, mais ou menos dia 22 de setembro, e aí a gente vai fazer esse ritual de primavera, que é como se fosse o ano novo, dentro do ciclo da natureza. Então, eu achei um momento perfeito, dentro do ciclo da nossa mentoria, que vai durar 3 meses, vai se iniciar no dia 19 de agosto, e as datas eu fiz baseado nos ciclos da Lua, porque como eu contei para vocês, é muito diferente quando está a Lua cheia de quando está a Lua nova, o que está acontecendo dentro da gente, do nosso ciclo. Então, para trazer realmente uma força real do que está acontecendo, eu fiz as datas baseadas nas luas. Então, a gente vai ter encontros de lua nova, de lua cheia, de lua minguante, de lua crescente. Basicamente, no primeiro mês é segundas-feiras à noite, depois terças-feiras à noite, depois quartas-feiras à noite, com uma variação ou outra. E a gente vai ter as 6 aulas e as 6 mentorias, que aí é o momento tete a tete, onde a gente vai estar juntas para conversar sobre o que teve na aula, tirar dúvidas sobre os conteúdos, ouvir as histórias umas das outras, aprofundar. Sim, Natália, eu vou mandar no grupo a aplicação para aquelas que estão realmente interessadas em entrar nesse estudo mais profundo do ser. E aí você preenche a sua aplicação. E para as 7 primeiras que entrarem, eu fiz 2 bônus, que foi esse de ter um encontro individual comigo, no início e no fim, pra gente fazer um raio-x de onde você tá, onde você vai chegar e como é que vai ser esse caminho. E um kit de autocuidado, feito por uma amiga cosmetóloga maravilhosa, que tem o sabonete íntimo, loção de limpeza, lubrificante, esfoliante de pele, hidratante facial de rosas, um tesouro, assim, tipo, o melhor que eu vi. Vou mandar de presente para 7 primeiras. Pamela falou que... Muito bom, Pamela, que você trouxe isso. Tenho medo de entrar e não conseguir dar conta de fazer os exercícios. Não são muitos exercícios. Você vai precisar... A gente vai se encontrar uma média de 3 vezes por mês. Um pouquinho mais. São 12 encontros em 3 meses. Mais ou menos 3 vezes por mês, com o rito de primavera. E... o principal é você estar presente enquanto a gente estiver nos encontros, porque aquilo que eu vou te falar já vai reverberar em você. Então, não são muitos exercícios que você vai fazer. Anotar a lua do céu com a lua do seu corpo é uma coisa que vai te levar 5 minutos cada vez que você menstruar. O que vai mudar não é o tempo de dedicação para fazer exercícios, porque não são muitos exercícios, mas é a sua postura diante o seu ciclo, é a sua postura diante o que vai estar acontecendo, como você vai estar vendo a sua vida, como você vai estar observando a relação da lua com a relação do seu ciclo menstrual, como você vai estar cultivando uma relação diferente com o seu corpo, né? Então, nosso propósito aqui é cuidar da gente, é cuidar... não é sobrecarregar, é uma coisa que vai muito mais te cuidar e te trazer acolhimento e te trazer força para que fique muito mais fácil de você dar conta de toda a sua vida do que uma coisa que vai te sobrecarregar, certo? Originalmente, gente, o investimento originalmente seria de R$5.000, porque é uma coisa que vai impactar por 30 anos da sua vida. Assim, é muita transformação, é muito valioso isso. Mas, para essa primeira turma, por vocês serem membros fundadores dessa mentoria do Despertar do Ventre, que eu sei que é o melhor trabalho que eu já fiz, mas por ser a primeira vez que eu vou estar fazendo esse grupo,
e por estar numa conexão com essa força do 22, eu vou fazer por 2.200. Só nessa turma, eu tô falando sério, eu não tô fazendo isso como técnica de marketing, não. Porque assim, foram 10 anos de estudo para formar isso aqui. Então, é uma coisa que tem muito valor e que eu sei o impacto que tem na transformação de vida. Certo? Eu sei, porque eu vi na minha vida, eu vi na vida das pessoas que fizeram atendimento comigo. Para você receber um conteúdo que vai transformar sua vida daqui para frente, sua relação com o seu corpo, com o mais íntimo do seu feminino, sim, para sempre. Então, realmente, assim, tá muito, muito bom, gente, tá muito bom isso. Assim, eu tô fazendo porque realmente eu sei o valor que isso tem. E para as mães, não sei se tem alguma mãe aqui. Para as mães, eu fiz um processo, um acompanhamento personalizado mães e filhas, que inclui uma sessão individual por mês para a filha, né? E tem mais alguns encontros especiais. E também para aquelas mulheres... A Pamela tem uma filha de 2 aninhos, essa filha é novinha ainda, né? Você vai ter tempo. Para as mulheres que estão fazendo... Para as terapeutas, se tiver alguma terapeuta que trabalha com mulheres, não sei se tem aqui, vocês me contem aqui no chat. Eu sei que na ficha que preencheram, várias mulheres andam me escrevendo e preencheram que são pessoas terapeutas, né, que trabalham com mulheres ou que têm um trabalho de terapia e que querem fortalecer esse trabalho. Então, eu vou estar abrindo também essa opção de fazer o programa completo com um acompanhamento personalizado de formação de facilitação, para você poder ensinar isso, para você poder, né, conduzir círculos de mulheres. Então, além de todo o programa que todas as mulheres vão receber do Despertar do Ventre tradicional, você vai ter um acompanhamento paralelo, personalizado, para te ajudar a aplicar isso dentro do seu trabalho. E toda a parte de criação, divulgação, produção, eventos, tanto a parte material quanto a parte energética. Nos últimos 2 anos, eu fiz, assim, eventos presenciais. Nossa, eu fiz muitos eventos presenciais, assim, eventos para mais de 100 pessoas por vez. E eu aprendi muita coisa, assim, de como realizar isso, de como fazer com que seja um evento profundo, um evento que seja um trabalho, então que você tenha um retorno sobre o que você está fazendo e que você se preserve, se cuide e entregue muito valor também, que você não se doe demais a ponto de se exaurir, né? Então, todo esse acompanhamento na criação, aquelas mulheres que sentirem, né? Eu também vou estar fazendo. E isso é muito importante também, tá, gente? É muito importante a gente ter essas mulheres multiplicando essas coisas, porque assim, esse mundo tá precisando. Tudo começa em você. Então, todas as mulheres, seja se você for entrar na turma só para você, no acompanhamento mães e filhas ou na facilitação, todas vão passar pelo mesmo processo no início, porque é de dentro para fora. É isso. Estou muito feliz, muito obrigada por me ouvirem até aqui. Eu espero que tenha sido produtivo. Eu espero que vocês tenham absorvido muitas coisas desse dia de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado. Se você for entrar, se você não for entrar, muito obrigada. Aquelas que sentirem, eu vou enviar no nosso grupo a ficha de aplicação, tá bom? E aí você preenche lá e eu vou entrar em contato com você e te falar se realmente, né, é o seu momento de participar da mentoria. E aí a gente conversa diretamente. E eu desejo, assim, uma lindíssima noite. Eu desejo principalmente que você lembre que essa relação com o seu ventre, que essa relação com o seu útero, ela merece seu cuidado, ela merece seu carinho, ela merece a sua atenção, ela merece a sua presença. E ela vai vir de dentro de você. Eu só vou estar ajudando a florescer o que tem dentro de você. Mas é de dentro de você que vem tudo isso. É de dentro de você que seu corpo já guarda essa sabedoria. E eu posso falar assim por mim, pela minha experiência, que
entrar em contato com esses conhecimentos e aplicar esses saberes, não é clichê, gente, transformou minha vida real. Assim, meus relacionamentos amorosos, minha relação com minha missão de vida na Terra, meus sonhos de vida, o alinhamento com a minha alma, assim, a minha saúde do meu corpo, Parece uma coisa assim, você fala, parece que é tanta coisa que nem parece que é possível, mas é real. É real. Aconteceu comigo e eu vejo acontecer com as mulheres. Então, leve a sério essa dedicação nessa relação entre você e o seu ventre. Porque você merece. É pelas futuras gerações, é pelas gerações anteriores, é pelo seu entorno, é pelas pessoas que convivem com você, mas é principalmente por você. Porque você merece. E aí a consequência vai ser esse eco que isso vai trazer para sua família, para o seu trabalho, para sua vida. Mas a decisão tem que ser por você. Boa noite! Beijinhos!